O Melhor da Viagem entrevista hoje uma atleta que já fez muita gente chorar de emoção. Considerada uma das maiores atacantes do voleibol da história do Brasil, Ana Moser é entrevistada de hoje do Melhor da Viagem. Dos lugares que o vôlei te levou, o que você tem melhores lembranças? Olha, eu sempre aproveitei bem essa relação, né, essa condição que o vôlei me deu de viajar, né? Então eu sempre fui uma curiosa dos lugares, das culturas, dos líderes. Eu lia muita coisa. Eu lia Antes sobre de ir, o país. você se preparava? Durante e tal, eu lia sobre o país e tal. É uma coisa, eu sempre gostei muito de história e muito de biografias, né? Então, enfim, era uma coisa que eu gostava bastante, né? Então, lógico, isso tem 20 anos quase, né? 30 anos talvez. Joguei lá atrás na década de 90, 80, 90, né? E aí, bom, eu tive condição de conhecer Cuba no auge da condição, enfim, especialmente de esporte, né? Então tinha um movimento muito grande. Cuba era uma potência e eu tive lá, né, em Cuba, totalmente fechado, mas fui a varadeiro e tal. Tive na Rússia, tive na China antes do grande desenvolvimento. O vôlei te levou para os 5 continentes? Sim, muito na Ásia, porque os patrocinadores estão lá, então, enfim, na China, antes da final da década de 80, no começo da década de 90, Japão eu fui talvez quase 20 vezes, né? Então conheço o Japão do norte a sul. Fui na Europa, fui na Alemanha oriental antes de dividir, antes de voltar, né? Tive Tchecoslováquia antes ainda cortina de ferro. E tive na Itália muito, na Rússia eu tive até a Sibéria, enfim, então assim, é uma condição, Estados Unidos bastante, né? Diferentes regiões, diferentes de férias, né? Jogando de férias. Jogando é diferente uma viagem, né? Você tá todo no foco ali, mas... tem pouco jogando, você conhece os ginásios, os aeroportos, os hotéis, né? Você convive muito com as pessoas, então, porque você está ali, né? Você tem no hotel, você tem no ginásio, você está jogando contra o time, né? Então você tem essa relação. Uma imersão rápida, né, no país. Sim, sim. Passeia muito pouco, mas você consegue viver você pega o espírito do país, né? Porque você está ali interagindo com o país, você não está só nos pontos turísticos, né? Sim. Então, convivendo com as pessoas, né? Num contexto profissional, né? Você tem essa condição de conhecer, porque turismo é isso, né? Turismo, viagem é isso, né? Viagem é você conhecer um outro lugar, né? Que é diferente geograficamente, né? Culturalmente. Mas muito culturalmente. Então, agora, de tudo isso que você viu, o que te tocou mais? Assim, 2 países que te chamaram muita atenção. Eu adoro o Japão. Eu admiro, lógico, eu não me veria morando no Japão, porque acho que as coisas né, da cultura japonesa que são muito disciplinadas, né, muito hierárquicas e tal, eu não ia me adaptar muito, mas admiro o povo e a organização e como que eles, enfim, é uma ilha, né? Uma ilha, é uma potência, né? E a questão do respeito com os mais velhos e do respeito com o lugar e com as tradições, questões que eu admiro bastante. E um outro lugar,
Mas você falou da Itália, né? A Itália é um lugar que, assim, a melhor comida do mundo é na Itália. A melhor comida do mundo é na Itália. Mas é o povo também mais metido também. Muito metido, mas a comida é maravilhosa. Tá. Agora, do Brasil, que lugares você já foi que te encantaram? Então, eu como jogadora, eu viajei o mundo. E eu, depois que parei de jogar, uma das coisas que eu fiz, e hoje né, durante bastante tempo, já é 100% do meu tempo, eu tenho um instituto, o Instituto Esporte e Educação, e a gente faz projetos de esporte para todos no Brasil inteiro. Então, com o instituto eu conheci o Brasil. Eu fui a todos os estados, interiores, capitais, Nordeste, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Piauí, Maranhão, Amazonas, Pará. De tudo isso, o que te encantou em beleza, assim, que você fala, vale a pena conhecer? O povo. Sim. Assim, enfim, descobrir, né, valorizar ainda mais, né, a força do povo, né, o que se tem de valores aí espalhados pelo país. Belezas naturais, né? Belezas naturais, né, mas enfim, o que a gente tem de cultura, o que a gente tem de história, né? Pessoas que, pelo Brasil inteiro, que se dedicam a defender essas riquezas e esses valores, né? Então, enfim, é um privilégio ter conhecido o país, né? E conviver com as pessoas pelos projetos que a gente faz. A gente está sempre em contato direto, né, com as instituições, com as pessoas, né, com o poder público e mais especialmente com o chão de fábrica, né? Professores, diretores em escolas, né? Sim. Então eu tive a oportunidade de conhecer muito desse... De um jeito mais social, né? Né? De conhecer a vida das pessoas nos diferentes Brasis, né? Isso que eu pude conhecer. E como viajante, como é que nasce uma viagem para você? Sem contar viagem de trabalho, assim. Eu atualmente, quer dizer, se eu puder, eu escolho o lugar que tenha onda, porque depois que eu parei de jogar, eu comecei a surfar. Então eu não consigo ficar muito tempo longe do mar, né? E sempre quando penso em viagem, eu penso em primeiro lugar para pegar onda. Mas minha viagem começa no computador, né? Sim. Começa na internet, começa no... Você é uma viajante independente, planeja tudo, anota tudo. Uso muito plano de benefícios, né? De milhagem, enfim. Então eu sempre busco os melhores preços e enfim, experimentar coisas novas, né? Para encerrar, o que é melhor da viagem? O que é o melhor da viagem? Eu acho que é tudo, né? O ir, o aproveitar o dia e voltar para casa, né? Voltar para casa também é bom.